Amém. A paz do Senhor para você que nos acompanha através dessa transmissão. Vamos para mais um momento de leitura bíblica, leitura da palavra de Deus. Vamos agora ler João, capítulo 17, versículo 1 até o versículo de número 10. Amém? João, capítulo 17, versículo 1 ao versículo de número 10. O título diz: Jesus ora por si mesmo. Em algumas Bíblias vai estar a oração sacerdotal de Jesus. João capítulo 17, versículos 1 a 10, vai nos trazer a seguinte mensagem. Vamos fazer a leitura. Versículo 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que lhe conheçam a ti somente, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, tu nos deste e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me deste. Eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Bem, até aqui a leitura, a oração que Jesus está fazendo aqui, ela vai até o final do capítulo de número 17. E não é muito extenso, é até o versículo de número 26, não é uma leitura muito grande, mas a gente vai ficar hoje só até o versículo de número 10, para a gente poder ver o que a gente tem a aprender e a reter com essas palavras de Cristo para nós, né? O que ele, com essa oração que ele está glorificando a Deus até o último momento, porque essa oração aqui de Jesus está sendo feita poucos minutos antes da sua prisão, pouco tempo antes dele ser preso, para então ser condenado à morte por crucificação. Primeiro que a gente entende aqui nessa leitura, se a gente voltar no versículo de número 1, é que tudo quanto existe, todas as coisas que existem, elas existem para que Deus seja glorificado. A gente sempre fala isso e às vezes parece genérico demais ficar falando, tudo existe para a glória de Deus, tudo existe para a glória de Deus. Mas de fato, qual é a resposta para pergunta que diz por que Deus criou todas as coisas? Por que ele criou tudo que existe se ele não precisava? Deus criou porque ele queria ser glorificado dessa forma. Ele não precisava da criação, assim como ele não precisa, e ele não precisa de nós, e Deus não estava solitário na eternidade, por isso ele teve que criar alguma coisa para não se sentir sozinho, não. Deus criou todas as coisas porque, como Deus, ele subsiste para buscar a sua própria glória. Ele subsiste como Deus para buscar a sua própria glória. E a melhor forma que Deus encontrou de receber glória para si foi através da criação. Não que isso fosse uma necessidade de Deus, né? A gente tem que entender que Deus ele não tem privações e necessidade, por isso ele teve que fazer isso, porque era carente de buscar a sua própria glória. Não, isso é um ato que é inerente à pessoa de Deus, à pessoa divina. Então ele criou tudo que existe para que por meio dela fosse glorificado. A gente vê Jesus falando aqui no versículo 1, Pai, é chegada a hora, glorifica seu Filho, para que também o seu Filho te glorifique a ti. Até diante do sofrimento iminente, porque como a gente falou antes, havia poucos minutos até o momento em que Jesus fosse preso e encaminhado até o momento da crucificação. Então, até mesmo no momento de dificuldade, de sofrimento maior que o Filho de Deus passou, né, a gente vê que o maior desejo e maior anseio de Jesus foi a glória do Pai. Glorifica seu Filho para que o seu Filho também lhe glorifique. Essa era
a missão de Jesus, esse era o prazer da vida que Jesus teve aqui, que era glorificar a Deus o Pai. Ele fala isso para os discípulos em um dado momento, ele fala, uma comida e bebida eu tenho, que é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, a saciedade, digamos assim, quando nós falamos de comida e bebida, falando de coisas que nos saciam, né? Que saciam a nossa fome e a nossa sede. E qual era a saciedade, a satisfação que Jesus encontrava? Era em glorificar a Deus, o Pai. O próprio Filho de Deus, magnífico, exaltado, tal qual ele é, e tal qual ele sempre foi, como ele está falando aqui, da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo fosse fundado, ainda assim o prazer que Jesus encontrava era em fazer a vontade de Deus Pai e de glorificá-lo. E é para isso que nós existimos também. Nós fomos criados por Deus através de Jesus e em Jesus Cristo com essa finalidade. A gente tem que buscar ter esse entendimento. E o propósito maior da nossa vida não é o conforto, não é... Pode até fazer parte, né? A gente não nega que uma vida confortável é uma vida muito boa. A gente não pode ser hipócrita e negar isso. Mas não é baseado nisso. Mas a nossa vida é baseada em uma expectação de glorificar a Deus e de encontrarmos prazer nisso. Aquele que glorifica a Deus porque isso lhe faz contente, lhe faz alegre, lhe faz feliz. A gente vê que Jesus aqui, lá na carta aos Hebreus, é dito, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Que alegria era essa? A alegria de ver o resultado do seu trabalho, né, como o Isaías fala, que ele ficaria satisfeito com o resultado do seu trabalho, e a alegria de que seu Pai, Deus o Pai, estaria sendo glorificado, a maior alegria de Jesus Cristo. E esse aqui é um ponto importante para a gente aprender aqui, é que tudo quanto existe para o louvor da glória de Deus. Nós, como todo geral, existimos para que Deus seja glorificado. E se nós quisermos seguir o exemplo do Filho de Deus, o exemplo de Cristo, a gente tem que fazer a mesma coisa, viver para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus? É aquilo que Jesus ensina, a gente vai voltar alguns capítulos. Capítulo de número 15. É estar nele e ele em nós. E isso, consequentemente, gera uma vida frutífera, que é uma vida que satisfaz a Deus. Nós somos como os galhos de uma árvore, onde Deus vai e colhe o fruto que o satisfaz. Aí a gente sabe que esses frutos, a gente vai lá em Gálatas, capítulo 6, a gente encontra lá uma listagem dos frutos do Espírito Santo. É uma vida renovada em Jesus Cristo, é uma vida que agora agrada a Deus, que antes a gente não tinha a mínima possibilidade de fazer isso, de agradar a Deus de nenhuma forma. Então isso é viver para a glória de Deus. E em tudo. Esse momento que nós estamos tendo aqui é uma celebração de culto, porque o nosso culto, de fato, ele começou no dia em que nós fomos batizados por Deus em Jesus Cristo com o Espírito Santo. E esse culto não termina, porque a vida do crente é esse culto. Ele glorifica a Deus em todo momento, aonde ele vai, com quem ele está, com as atitudes, com as palavras, em qualquer e toda ocasião. Até o sono do crente é para a glória de Deus. Ele dorme para a glória de Deus, porque Deus fez aquilo. Então, aqui nós celebramos o culto, aqui é uma reunião de culto também, mas o nosso culto mesmo, ele não acaba. Essa reunião aqui vai ser encerrada dentro de pouco tempo. Porém, o nosso culto mesmo é a nossa vida diária, contínua, cotidiana de glorificação a Deus através de tudo que nós realizamos, de tudo que nós pensamos e fazemos. Assim como Jesus viveu. Jesus viveu exatamente dessa forma. E esse momento aqui não deixou de ser diferente. A gente vê aqui também nos versículos 2 em diante, escrito o seguinte: assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe destes. E essa é a vida eterna, que conheçam a ti somente, por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus, ele cumpriu perfeitamente aquilo que ele recebeu da mão do Pai para poder fazer. A missão dele era glorificar o próprio Pai através da sua vida e através dessa missão, e ele cumpriu com muito êxito aquilo que ele tinha para fazer. Se hoje há pessoas no céu, se hoje há pessoas salvas, se hoje há pessoas sendo salvas, se hoje há o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, habitando no meio do povo de Deus e no povo de Deus, e há pessoas que agora passaram de um estado de morte espiritual para a vida
eterna em Jesus Cristo, para relacionamento com Deus, para essa vida de glorificação a Deus, é por causa dessa obra aqui que Jesus consumou. Ele cumpriu com louvor, ele cumpriu com destreza, ele cumpriu de maneira exímia, perfeita, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, sem nenhuma mancha. Jesus cumpriu de maneira cabal a sua missão. Mesmo antes da cruz, Jesus ele fala com essa certeza. Em alguns momentos a gente vai ver ele falando que quando ele fosse levantado da terra, todos atrairiam a si, que quando ele fosse levantado, o príncipe desse século seria expulso, que ele ressuscitaria muitas pessoas no último dia, enfim. Então a gente vai ver tudo isso se cumprindo e que de fato se sucedeu. Mesmo antes da cruz, Jesus já falava do teor da sua missão e lembra dessa fidelidade, né? Que em momento nenhum a gente vai ver Jesus ele está abalado ao ponto de querer talvez largar tudo de mão e acabou ali, né? A gente vai ver que Jesus passou por diversas situações que qualquer um de nós em pouco tempo ou ficaria muito esmurecido, ou ficaria desmotivado, ou ficaria muito triste, abalado com aquilo, porque imagine você sendo o Filho de Deus, grandioso, tal qual, para réis mortais, homens miseráveis, chamar de endemoniado, que é o que eles falavam abertamente contra Jesus. Agora sabemos que tu tens demônios por causa do que você acabou de falar. E às vezes chegava até ser triste. Jesus fala, eu não tenho demônio, eu só estou procurando fazer a vontade do meu Pai. E mesmo assim, diante dessas situações todas, desses homens querendo matar ele o tempo todo, fazendo conselho para matar, para ver se prendia, para ver se encontrava em algum lugar, ele permaneceu pleno, caminhando, fazendo a missão dele, até o dia em que ele finalmente concluiu, que foi esse dia aqui que a gente acabou de ler no capítulo 17. Por quê? Porque já é aquilo que a gente está falando. O que motiva a pessoa que está em Deus é justamente isso, é viver para a glória dele e para agradá-lo. E desfrutar do prazer que há em Deus eternamente. Então a pessoa não vai parar, mesmo diante das aflições e das dificuldades da vida. Por quê? Porque ela entende o tamanho da riqueza que ela tem estando em Deus, mesmo com os sofrimentos, mesmo com as labutas e até mesmo em face da morte. Porque esse momento aqui que a gente está vendo é pouco tempo antes da morte de Cristo. A gente lembra da parábola que Jesus conta também, acho que é no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Ele fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. E aí um homem vai e encontra esse tesouro escondido nesse campo, nesse pedaço de terra, e ele, motivado pela alegria que ele sente em ter encontrado aquela riqueza, ele vai e enterra de novo aquele tesouro, vende tudo que ele tem, para que com o montante que ele conseguiu dessa venda que ele fez, ele consiga adquirir o campo em que aquele tesouro está enterrado. Ou seja, alguém que entendeu a riqueza daquilo que encontrou e por isso não abandona. Muito pelo contrário, ele abandona tudo que tem para poder se apropriar dessa riqueza. Então Jesus ele cumpriu perfeitamente a sua missão. Claro, era o Filho de Deus, ele veio para esse propósito, mas é por causa disso. Jesus entendia a alegria que lhe estava proposta, como a gente está falando, estava escrito na carta dos Hebreus, e por causa do tamanho da riqueza que isso representa. Né? Multidões e multidões de pecadores que seriam condenados de maneira justa por Deus agora estão no céu, já descansando no Senhor. Muitos outros ainda se reunirão a esses e na ressurreição estarão todos juntos. Quem foi que fez isso? Jesus Cristo, através da sua missão, através de 33 anos vivendo entre nós como um de nós, cumpriu perfeitamente essa missão e hoje é completamente possível, que era antes impossível, né? Um pecador estar na presença de Deus vivendo com ele eternamente. Isso hoje é possível. E por isso que Jesus ele é glorificado. Ele é magnífico e perfeito por causa disso. Os versículos 5 a 9 da leitura diz o seguinte. Versículos 5 a 9. E agora glorifica tu, ó Pai, junto de mim mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o seu nome aos homens que do mundo me deste. Eles eram seus, mas o Senhor os deu a mim. E guardaram a sua palavra. Agora eles já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste.
Eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Agora rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são seus. Então, a gente aprende aqui com isso, né, que Jesus diz que manifestou o nome do Pai aos homens, porque o Pai, né, deu estes tais homens a ele, confiou esses homens ao próprio Cristo. Obviamente que Jesus está falando aqui dos discípulos e de todos aqueles que estavam junto dele naquela época, mas a gente sabe que a gente vai acompanhando mais o teor da oração. Jesus ele intercede não somente por aqueles, mas por todos aqueles que haveriam de crer nele ao longo de toda a história da humanidade. Jesus está intercedendo por todos os crentes. Todos os crentes. Nesse dia aqui, Jesus fez uma oração intercessória por todos os crentes. Então, é por isso que é chamado de oração sacerdotal. Porque ele está fazendo o ofício dele de sacerdote aqui nesse momento. Ele está intercedendo pelo povo de Deus. E aí Jesus diz que ele manifestou o nome do Pai aos crentes. Porque Jesus é que traz esse conhecimento de quem é Deus Pai para todos. Ele mesmo é quem vai dizer: ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, é aquele a quem o Filho quiser revelar. Está escrito em Mateus capítulo 11. Jesus fala isso. Então só Jesus é que trouxe realmente conhecimento de quem é Deus. Como? Na sua própria pessoa. Porque a gente vai ver ele mesmo falando para Filipe, quando Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus vira para ele e fala: mas eu estou com vocês há tanto tempo e até agora vocês não viram o Pai? Quem olha para mim vê o Pai. Então Jesus traz a revelação de quem é Deus Pai, porque ele é a imagem perfeita de quem é Deus. Nenhum dos outros grandiosos servos de Deus nunca chegou nesse patamar, nunca chegaria. Só Jesus é que é essa imagem perfeita de quem é Deus. Por isso que é dito que ele manifestou o nome do Pai aos homens, né? E aqui a gente vê nas palavras de Cristo que Deus deu esses homens a ele, a Jesus, mostrando claramente que é Deus quem tem a iniciativa na salvação, e é por isso que nós sempre dizemos aqui e reforçamos mais ainda que o ser humano, por si só, na sua própria natureza, ele jamais seria capaz de se achegar a Deus para ser salvo. Ele nunca conseguiria ir a Deus, até porque a natureza humana detesta a Deus, e daquilo que a gente detesta a gente se afasta, não vai para perto. Então é Deus que tem a iniciativa de salvar o homem, é Deus que vai até o homem, é Deus que manda, envia os mensageiros com a mensagem dele, é Deus quem transforma o coração da pessoa, quem batiza com o Espírito Santo, quem proveu o Salvador, que era Cristo. Ele é que tem a iniciativa toda da salvação. É uma obra única e exclusivamente de Deus, pela qual ninguém mais além dele recebe a glória e o louvor por isso. Ninguém mais recebe a glória e o louvor por isso. Se nós fôssemos deixados sozinhos para tentar se salvar, falharíamos miseravelmente. Deus é que tem a iniciativa na salvação. Jesus revela perfeitamente o caráter de Deus Pai através da sua pessoa. E os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, a gente lê aqui, eles recebem e guardam a palavra de Deus. É o que a gente leu aqui no versículo de número 6. Manifestei o seu nome aos homens, que do mundo me deste, eles eram seus, e o Senhor os deu a mim, e guardaram a sua palavra. Quem é que guarda as palavras de Cristo? Quem é de Cristo. O próprio Jesus é que fala isso. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Escutar não é somente ouvir com os ouvidos, é escutar no sentido de dar a devida atenção, de guardar e reter aquilo que escutou. Então, quem é que guarda as palavras de Deus? Quem é que pertence a Deus? Quem não guarda, quem não pertence? Quem não pertence a Deus realmente é reprovado e não está nem aí. Que é o que a gente está falando, é a pessoa que está no seu estado natural, em que Deus não salvou, não deu graça àquela pessoa para ser salva. No estado natural, ela simplesmente vai ficar onde ela está, e é isso. E infelizmente acaba perecendo, porque sem Deus, é como Jesus está falando, sem mim, nada vocês podem fazer. Ele fala isso lá em João capítulo 15, versículo 5. Sem Jesus Cristo nós não podemos fazer absolutamente nada, não podemos coisa alguma. No final a gente lê no verso 10: todas as minhas coisas são suas e as tuas coisas são minhas. Nisso sou glorificado. Aqui reflete mais uma vez o aspecto de união entre Cristo e o Pai. Aquilo que Jesus fala: eu e o Pai somos um. As coisas que são do Pai são de Cristo. As que são de Cristo são do Pai. Mostrando claramente que não há uma distinção entre eles com relação ao ser. Eles, tanto o Pai quanto o Filho, e
inclusive quanto o Espírito Santo, são igualmente Deus, portanto dotados das mesmas características, dos mesmos atributos, das mesmas capacidades, do mesmo poder, da mesma autoridade. Tudo que é de um é necessariamente do outro também. É necessariamente do outro também. E o que a gente, olhando para esse texto, né, o que a gente retém de lições e talvez até mesmo do que é mais se sobressai assim, em lições que a gente aprende aqui? Uma série de coisas a gente observou, né? Que o objetivo da vida é glorificar a Deus. Né? Tem gente que fica procurando qual é o propósito da vida, para que nós existimos, por que estamos aqui? Simples, para glorificar a Deus. Para glorificar com a boca, glória a Deus, glória a Deus. Não, é com a nossa vida, é com o nosso viver. É glorificar a Deus, tendo e possuindo uma relação com Ele, não somente conhecendo a Deus intelectualmente. Ter informações corretas sobre Deus não é se relacionar com Deus. Se relacionar com Deus é se relacionar mesmo. É viver em comunhão mesmo. É ter proximidade mesmo, intimidade, contato. A gente cantou aqui, guarda o contato com teu Salvador. É isso. É conversar com Deus, é oração, é dar ouvidos, escutar o que Deus fala através da sua palavra, através de Jesus. Isso é a vida para a glória de Deus, é se deixar ser transformado e ser de fato transformado pelo Espírito Santo e gerar os frutos que Deus deseja colher em nós. Isso é a vida que glorifica a Deus e esse é o sentido da vida, glorificarmos a Deus. Esse é o sentido da nossa vida. Então sempre quando a gente se fizer essa pergunta, para que eu existo? Para que a gente está aqui? Por que motivo eu nasci? Para glorificar a Deus. Deus deseja receber glória através da sua vida. Através da sua vida. Outra coisa que a gente aprende aqui é que a vida eterna, ela consiste em conhecer a Deus Pai e o Filho, né? Conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a conhecer a Deus, não de maneira somente como a gente está falando do intelectual, não é só ter informações sobre Deus, não é só ser um exímio leitor da Bíblia que conhece ela de capa a capa, não, é conhecer de verdade, é ter o conhecimento que Jesus Cristo inclusive traz. E não dar as costas para isso. Porque tem gente que, como a gente está falando, tem o acesso somente intelectual do conhecimento de Deus. Lê, mas aquilo ele não fica retido no coração da pessoa e como não fica retido, não transforma. A pessoa não é transformada. E nisso não acontece a vida eterna. Né? A vida eterna a gente pensa que é só viver de maneira longínqua, para sempre, até se estender o tempo. Não, a vida eterna é mais do que isso, é conhecer a Deus de fato. Porque é o conhecer a Deus que nos leva a vivermos uma vida que nunca se acaba, que se estende por toda a eternidade. Né? Então consiste em conhecer a Deus e dele ser conhecido. Dele ser conhecido, porque ao contrário disso, né, Jesus vai virar para pessoas naquele grande dia que não deram a devida atenção para esse requisito, e Jesus vai dizer, eu não vos conheço. É conhecer a Deus e dele ser conhecido. É Deus virar para nós e dizer, eu conheço você, eu te conheço. Por quê? Porque duas pessoas que se conhecem são duas pessoas o quê? Que se relacionam, que se entrosam, que convivem juntas. Eu não posso chegar para um estranho na rua e pedir para ele me reconhecer porque ele simplesmente não vai saber quem eu sou. A gente não convive junto. Não sabemos quem somos um ao outro. Agora nós que estamos aqui congregados, por exemplo, nós nos conhecemos. A gente pode dizer, sim, eu conheço Mônica, eu conheço Eliel, eu conheço Mãe Jocélia, eu conheço todo mundo que está ali. Né? Por quê? Porque a gente tem algum nível de entrosamento, de relacionamento, e é isso, né, que é a vida eterna, é conhecer a Deus, e é aquilo que Paulo fala, crescer na graça e no conhecimento. Obviamente nós devemos crescer no conhecimento de Deus, né? Mas também na graça, não somente no conhecimento, mas na graça de Deus, a graça de Deus nos transformando e fazendo aquilo que Jesus fala, né? Nos tornando fontes de água que jorram para a vida eterna. A outra coisa que a gente vê aqui é que Jesus ele ama e intercede pelo seu povo. A gente vai lá na carta aos Hebreus, a gente vai ver sendo desenvolvido pelo autor o ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Jesus ele é o sumo sacerdote do povo de Deus e não somente agora, ele será para sempre o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, aquele que nos favorece diante de Deus. E aqui a gente está vendo justamente esse caráter sacerdotal de Jesus, porque ele está intercedendo pelos discípulos e por nós.
de forma geral. O fato de nós estarmos em Cristo hoje, de estarmos crentes, de estarmos resgatados com a bondosa mão de Deus nos guiando no caminho da salvação, que é o próprio Cristo, foi resultado do quê? Da missão perfeita de Jesus Cristo sendo cumprida e desse dia aqui em que ele intercedeu por nós, né? Ele vai dizer ele vai, em dado momento, a gente vai lendo aqui, Jesus pedindo para que nós sejamos guardados do mundo, guardados do maligno, para que nós, ele vai dizendo que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, o tempo todo. Jesus está pedindo isso aqui e nós estamos aqui hoje como resultado dessa oração que Jesus Cristo fez nesse dia. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso intercessor, e aí é que nós entendemos que Jesus, ele é o único intercessor, não existem outros. Tem umas certas outras religiões, outros segmentos religiosos, as pessoas, rogai por nós, pecadores, outra pessoa que não é Cristo. Gente, pelo amor de Deus, quando a gente tem a palavra de Deus, eu sinto dizer, é estupidez pedir a outro ser no universo intercessão diante de Deus Pai, quando a Bíblia nos aponta Cristo como o único intercessor, como o único que salvou o povo de Deus através dessa intercessão. Nós estamos, como a gente está falando, a gente está aqui hoje, salvos em Cristo, por causa desse dia aqui, em que Jesus pediu para que nós fôssemos guardados. E Deus, o Pai, ouviu essa oração. Estamos sendo guardados hoje, seremos guardados amanhã, seremos guardados até o último dia, em conformidade com aquela palavra que diz que Deus nos guardará e nos conservará, Deus nos guardará do maligno até o final. Por quê? Por causa dessa oração de Cristo aqui. E de toda a intercessão que ele continua, de maneira contínua, fazendo por nós. Ele continua intercedendo por nós. Lá em 1 João, ele é comparado também ao advogado, a pessoa que defende diante do juízo, né, diante do tribunal. Então esse é o caráter de Jesus Cristo, nosso intercessor e único intercessor. Não existem outros. Não vá buscar mediação com Deus, intercessão diante de Deus em outra pessoa, porque além de ofender Jesus Cristo e além de cuspir no ofício dele, nós ainda incitaremos a ira de Deus, porque é o próprio Deus quem fala no Salmo de número 2, beijai o filho para que não se ire e vocês pereçam no caminho. Porque a vontade de Deus é que todo ser no universo esteja inclinado ao seu filho Jesus. E é nisso que consiste também uma vida que glorifica a Deus, é estarmos entregues e inclinados a Jesus Cristo, dispostos a ouvir e dar a devida atenção para o que ele fala, e assim nós vamos crescendo, assim a gente vai se desenvolvendo, assim a gente vai ficando mais parecido com Jesus, porque também essa é a intenção de Deus para nós, que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com o próprio Cristo, e assim a gente vai vivendo uma vida que glorifica a Deus até, não somente até, mas para todo sempre, porque a gente está falando de vida eterna, e essa vida eterna só é possível, inclusive através de Cristo. Mas enquanto vivemos aqui, até o dia em que a vida aqui se findar, mas glorificaremos a Deus por toda a eternidade, para todo sempre. E assim também a gente aprende com Cristo o mesmo caráter dele, né? Ele está intercedendo pelo povo, ele está intercedendo pelos discípulos, e nós também devemos ter a mesma motivação de intercedermos uns pelos outros, né? Interceder de maneira realmente veemente uns pelos outros. A gente está aqui hoje, estamos em paz, estamos em segurança, mas quantos irmãos não estão lá? A gente não precisa nem ir muito longe, a gente às vezes vai para outros países, em outras localidades, aqui próximo mesmo, quantos irmãos não estão precisando do socorro de Deus, precisando da nossa intercessão, precisando que a gente rogue a Deus por eles. Então a gente também é incentivado por Jesus nesse momento aqui a desenvolvermos isso, a intercedermos uns pelos outros, a termos compaixão uns pelos outros, porque isso aqui que a gente está observando é justamente isso. É o amor de Jesus Cristo que o leva, que o motiva a interceder pelo seu povo, quem ele tanto ama. E se nós amarmos uns aos outros, os nossos irmãos em Cristo, de fato, que estão em outras localidades, a gente não sabe quem são, não sabe onde estão, mas estão por aí. E precisam também da mesma intercessão. Obviamente, todos nós dependemos da intercessão única e exclusivamente de Cristo, no tocante à salvação, no tocante à graça de Deus ser deliberada sobre nós, mas isso é um incentivo para nós também estarmos intercedendo uns pelos outros. Porque em todo momento das escrituras a gente vai ver isso. A gente vai ver isso aqui, o servo de Deus sempre intercedendo por outras pessoas. E Deus, ele
em muitos casos ele atendeu, a gente vai vendo, acompanhando na história das Escrituras, e em muitos casos ele pode sim ouvir, né, em conformidade com o que está escrito lá em Tiago, é que a oração do justo pode ir muito em seus feitos. Também nós somos chamados para isso. E assim nós vamos caminhando por esse mundo, confiando única e exclusivamente na intercessão de Cristo, somente dele, e de nenhum outro ser no universo, nenhuma outra pessoa, porque só Jesus é que realiza esse ofício. A gente vê muito bem pelas Escrituras, aqui no texto que nós lemos, no texto de Hebreus, no texto de Timóteo capítulo 2, só Jesus Cristo é que desempenha e fará para sempre esse ministério de intercessão pelo povo de Deus, de favor pelo povo de Deus. E vivamos a nossa vida da forma como nós vemos em Jesus, com o objetivo de glorificarmos a Deus, desfrutar dele para sempre. Porque é isso que Jesus fez durante toda a sua vida. E cumpramos a nossa missão que nós temos aqui nessa vida com o mesmo êxito. Nós somos chamados, é aquilo que a gente sempre fala, fomos chamados e começamos bem. Quando viemos a Cristo, vamos terminar, se possível, melhor. Mas se a gente terminar bem, perfeito. O que a gente não pode é começar bem e terminar mal. Terminar péssimo. Terminar capengando. Né? Nós somos chamados, muito pelo contrário, para nós cumprirmos a missão que nós temos em Cristo com êxito, com louvor. Porque é o que Paulo fala, aquele que naquele dia receberá de Deus o louvor, ou seja, receberá de Deus o que Jesus fala, né? Muito bem, servo bom e fiel, entra no regozijo do seu Senhor. Então que nós temos isso como a nossa motivação para continuar caminhando, intercedendo sempre uns pelos outros, com o mesmo amor que Cristo tem no coração dele por nós, intercede por nós, assim façamos também, e assim a gente vai prosseguindo e cumprindo a nossa missão em Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Grandioso Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento de culto, por essa celebração. Agradecemos ao Senhor por essas palavras tão magníficas, tão cheias de tantas lições importantes para nós, de tanto significado, e onde nós vimos as boas palavras do seu perfeito e amado Filho Jesus Cristo, falando conosco, falando com todo o povo de Deus ao redor de todo mundo. Pedimos a Deus que o nosso coração se encha dessa boa disposição para vivermos uma vida que lhe glorifica, que lhe seja agradável, que reflita o bom caráter da sua pessoa, porque para isso nós somos chamados. O Senhor Jesus aqui em um dado momento vai dizer para nós: resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Ó Deus, que o Senhor nos encha, nos enriqueça em boas obras, mas não para nós somente, mas sim principalmente para o louvor da sua glória, para que o Senhor seja glorificado, porque Jesus nos ensinou isso. Que as nossas boas obras sejam vistas para que o Senhor receba toda a glória diante dos homens. Que assim seja em nosso viver, nas nossas vidas de nós que aqui estamos congregados, nas vidas de todos os irmãos ao redor do mundo. Pedimos o seu favor, a sua proteção, o seu amparo, o seu consolo para todos os irmãos em Cristo ao redor de todo mundo. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente e onipresente. Pedimos que o Senhor esteja com todos os seus filhos, que o Senhor congregou na pessoa de Cristo, seja na situação em que eles se encontram, seja no estado em que eles de fato estão, seja em qualquer lugar que se encontrem nesse momento, que o Senhor dê a eles o que seja necessário, que eles precisam nesse momento, que eles precisam para continuarem a caminhada deles em Jesus Cristo, que eles continuem alegres, viçosos na fé, cheios de amor no coração e cumprindo a boa missão que o Senhor Jesus Cristo nos entregou. Nós pedimos que o Senhor console o seu povo, dê alegria ao coração, dê paz, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor esteja com eles, aonde quer que eles estejam, em qualquer situação que se encontrem. Que ocorra aquilo que o Senhor nos fala, que nós não devemos temer os homens, mas sim temer ao Senhor único e exclusivamente. Pedimos a Deus que o Senhor nos proteja de todo mal, nos livre dos perigos, que o Senhor seja conosco em todos os lugares e que nos permita estarmos sempre com a nossa mente ligada nos mandamentos do seu Filho Jesus. Porque, como diz a sua palavra, os seus mandamentos não são pesados, não são penosos, mas são uma alegria para aqueles que são salvos de fato. Que o Senhor desenvolva em nós essa alegria,
desenvolva em nosso coração essa felicidade, esse regozijo, esse transbordar de ânimo pela sua palavra, pela obediência aos mandamentos de Cristo, por uma vida que verdadeiramente te glorifica. E por isso pedimos que a nossa vida seja centrada nisso, em glorificar ao Senhor e nos alegrarmos na sua pessoa para sempre. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco, seja com toda a igreja do Senhor Jesus sobre toda a face da terra. Nós dizemos, Amém. que o Senhor te abençoe e te guarde, Amém. que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, Amém. que o Senhor tenha misericórdia de ti, Amém. que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor Jesus nessa noite. O nosso culto está encerrado para a glória de Deus.